Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e nós vamos ler 2 versículos apenas. Amém? Versículos 25 e 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Pastor Malta foi tentar conversar com o irmão Leão, parece que ele conseguiu que o homem colocasse a água lá atrás. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as cadeias e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós queremos ser ministrados nessa noite pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa trazer um renovo, uma alegria do Espírito a cada um desses Teus filhos que entraram neste lugar. E que tudo nessa noite seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Queridos, os últimos dias não têm sido fáceis. E não têm sido fáceis só para mim, mas para muitos irmãos que têm vindo a este lugar, que nós passamos horas e horas escutando as histórias. Não tem sido fácil para aqueles que estão aqui na Betel, não tem sido fácil para aqueles que estão em outras comunidades. As coisas não têm sido fáceis para o povo de Deus nos últimos tempos. São, como diz o apóstolo Paulo, são lutas por fora, temores por dentro, com relação a tantas coisas. Eu queria convidá-los a nós pararmos um pouco e voltarmos no tempo e irmos à cidade de Filipos e olharmos para a ação do Espírito Santo através de 2 homens de Deus, Paulo e Silas, na cidade de Filipos. Os irmãos Paulo e Silas entraram ali naquela cidade da Macedônia, na Ásia Menor, e eles foram tremendamente usados por Deus para levar a palavra da salvação para quantos tinham ouvidos para ouvir essa palavra de vida eterna. Eles foram instrumentos de Deus para levar uma palavra de salvação para Lídia, que era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que na beira de um rio, nos arredores de Filipos, algumas mulheres se reuniam, e ali o apóstolo Paulo levou a palavra de salvação, e Lídia entregou a sua vida a Jesus. Saindo dali, ele começa a ser seguido, eles começam a ser seguidos por uma jovem adivinhadora. E é interessante que essa mulher, para quem não tivesse ouvidos espirituais para perceber, ela não estava dizendo nenhuma inverdade, ela passava o tempo todo gritando atrás dos apóstolos, dizendo que aqueles homens eram servos do Deus vivo, eram servos do Deus Altíssimo. Em determinado momento da caminhada, Paulo se zanga e volta, depois de já irritado com aquela mulher gritando atrás deles. Ele percebe pelo discernimento do Espírito que ali havia um espírito de adivinhação, e ele repreende o espírito de adivinhação, e com isso ele tira o lucro daqueles que viviam das adivinhações feitas por aquela mulher. E aqueles homens
pegaram Paulo e Silas, prenderam sob a acusação de que eles estavam perturbando, tumultuando a cidade, e eles são levados para uma prisão. O carcereiro prende Paulo e Silas pelos pés num tronco, e à meia-noite, o texto diz que eles cantavam e davam louvores a Deus. E é sobre este sacrifício de louvor, esse cântico na agonia, que tem sido usado por Deus para acudir a tantos servos dele em todas as épocas, nas mais diferentes situações. E eu queria falar exatamente sobre essa oferta ao Senhor desse sacrifício de louvor. E quando nós olhamos, que eu estava dizendo há pouco, são tantas horas de escuta, que eu digo, meu Deus, misericórdia. Só a graça de Deus para sustentar, manter de pé tantos servos de Deus que têm passado por dificuldades tremendas. Quantos estão se sentindo assim, necessitados de liberdade, necessitados de folga, sentem-se aprisionados, criticados, acusados injustamente, feridos, perseguidos, encurralados e desesperadamente necessitados que uma intervenção poderosa do céu venha sobre as suas vidas. Isso me faz lembrar um texto do profeta Isaías, lá no finalzinho do livro profético de Isaías. Ele faz uma oração. Eu não me lembro se capítulo 63, 64, não me lembro bem, mas ele faz uma oração tão desesperada que ele diz assim: Senhor, se fendesses os céus e descesses, se fendesses os céus e descesses. Muitas vezes nós precisamos dessa intervenção poderosa de Deus sobre as nossas vidas. E muitos em nosso meio encontram-se assim presos ao medo, à intransigência, a julgos insuportáveis, à ansiedade, ou mesmo a vícios e inclinações. Mas tem outras prisões que muitas vezes nós não nos damos conta delas, e que são prisões que realmente têm assolado o povo de Deus. Tem servos de Deus com causas na justiça, se sentem extremamente injustiçados por determinadas situações, e essas pessoas também precisam que o Senhor fenda os céus, rasgue os céus, e que o Senhor desça, e que o Senhor entre com a providência na situação, em nome de Jesus. Eu acredito que nessa noite, apesar de nós sermos poucos aqui, mas eu creio que o Espírito de Deus está falando ao nosso coração. Há uma grande estratégia dos céus, que é oferecer a Deus, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, oferecer a Deus sempre, por meio de Jesus Cristo, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E eu queria fazer um pequeno parêntese aqui nesse momento da palavra e dizer que há dois sacrifícios que nós precisamos aprender a oferecer a Deus. O grande e maior sacrifício Jesus já fez por nós. E Jesus não está requerendo de nós que você suba a escadaria de joelhos, que você faça voto disso, voto daquilo, mas o Senhor, Ele requer de nós, em Sua palavra, dois tipos de sacrifícios que nós precisamos, enquanto povo escolhido de Deus, nós precisamos aprender a oferecer ao Senhor. O primeiro é o sacrifício de louvor, oferecido aqui tão eficazmente por Paulo e Silas, naquela prisão de Filipos. E o outro sacrifício é o sacrifício de ações de graças, tão usado pelos salmistas em suas lutas diárias. Enquanto o primeiro sacrifício é um cântico na agonia, que é entoado para glorificar o Senhor no meio do sofrimento, o segundo é a gratidão pela vitória antes mesmo do fim do combate. E muitos de nós estamos em pleno combate. Muitos de nós estamos vivendo momentos extremamente difíceis, estamos vivendo momentos em que você olha para os quatro lados, você não vê saída,
mas comece a cantar nessa agonia. E esse cântico de louvor é um cântico que muitas vezes ele é oferecido em lágrimas. O próprio apóstolo Paulo, ele fala também desse sacrifício de ação de graças, quando ele fala também na carta aos Filipenses, ele diz que nós devemos oferecer a Deus, apresentar a Deus as nossas orações pelas súplicas com ações de graças, para que a paz de Cristo inunde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Olha que revelação tremenda que o Senhor traz para nós nessa noite. Por que é sacrifício? Porque nós não estamos fazendo isso com alegria de espírito, nós estamos fazendo isso no meio da agonia, no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio daquela situação onde as portas todas parecem fechadas. Então, no meio das grandes aflições, nós temos a nossa fé provada e aprovada por Deus. O sofrimento, a aflição, elas são reveladoras. Nesse momento, você se revela alguém que confia em Deus, ou você se revolta e diz: não quero mais servir esse Deus, não vou mais para a igreja, não quero mais saber de servir ao Senhor, porque eu não estou vendo acontecer nada na minha vida. Mas quando nós olhamos para o texto, nós encontramos aqui esses 2 versículos garimpados deste contexto. Nós encontramos nesse texto lido os 2 versículos que mostram uma atitude de fé e o resultado real dessa atitude. Em primeiro lugar, a atitude de fé daqueles 2 discípulos de Jesus. Por volta da meia-noite, diz o versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles oravam e cantavam louvores a Deus, porque criam que Deus era a única saída possível para aquela situação. Eu não sei se vocês ouviram o que eu disse. Eles oravam e cantavam. E muitas vezes, cantar numa situação como essa é sobrenatural. É algo absolutamente sobrenatural. E quantas vezes eu mesma já experimentei momentos de extrema agonia, e ali, naquele meu cantinho de oração, eu começo a entoar louvores a Deus que saem entre lágrimas, que saem do fundo do coração de uma maneira assim que muitas vezes as pessoas dizem: por que ela está cantando? Ela está cantando e chorando, né? Mas o salmista diz que aqueles que vão andando e chorando enquanto semeiam voltarão com júbilo, trazendo seus feixes. Esse cântico na agonia, ele lá na frente, ele é revertido em bênção para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aqueles 2 discípulos, eles tinham 2 opções. A primeira opção, que é a que a gente vê as pessoas tomarem, era rebelar-se e, cheios de ira, fomentar um motim ou então exercitar uma fé viva. Eles optaram pela segunda opção. Eles resolveram exercitar uma fé viva. O mundo costuma dizer: eu quero ver para crer, mas o cristão verdadeiro, ele diz: eu quero crer para ver. Que nós possamos chamar a existência nessa noite, mesmo no meio dos nossos cânticos na agonia, mesmo no meio do choro, mesmo no meio da dor, da dificuldade, o Senhor, Ele está trazendo a sua bênção e vai colocar na sua mão. Portas grandes e oportunas estão sendo abertas para a sua vida, e aqueles que estão à sua volta vão se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Comece hoje a oferecer um cântico na agonia ao Senhor. Comece hoje a oferecer esse sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Mas eu também pergunto a você: o que você prefere hoje? Prefere continuar nessa prisão em que você se encontra? Ou prefere exercitar uma fé viva como a de Paulo e Silas?
pior das prisões é a que encerra o nosso espírito, aquela que embota a nossa alma, aquela que Satanás vem e diz assim: não há saídas para você, você está aprisionado, você está aprisionada, não tem jeito, essa situação, isso é mentira desse mentiroso. Porque o Senhor tem grandes coisas para a sua e para a minha vida, em nome de Jesus. Não aceite as palavras de derrota, não aceite as palavras de provocação que esse adversário tem levantado contra a sua vida. A escolha é sua. Assim como Silas e Paulo escolheram exercitar uma fé viva e não se revoltaram contra Deus, eles podiam dizer: Deus, eu estou fazendo a sua obra. A obra que eu estou fazendo tem frutificado. Eu acabei de ser instrumento de Deus para a conversão de Lídia. Eu acabei de ser instrumento de Deus para levar a libertação àquela jovem adivinhadora, e ela entregou a vida a Jesus. E agora eu estou me encontrando aqui, Senhor, nessa prisão fedida, nessa prisão escura, nessa prisão imunda. Eu estou aqui. Eu não quero mais saber desse Deus. Mas eles optaram por continuar crendo no Deus a quem eles serviam. O Deus que você serve, minha irmã e meu irmão, é um Deus vivo. É um Deus que ouve orações, é um Deus que responde orações. Há coisas que não adianta você argumentar com fulano, ciclano, beltrano. Você tem que ir ao trono da graça. Você tem que entrar com ousadia na presença de Deus, derramar o seu coração e ali você levar o seu cântico no meio da agonia e ver a glória de Deus descer na situação. E quando o Senhor, Ele chama você para cantar na agonia, Ele não está chamando você para botar um CD no seu som. Ele quer ouvir a sua voz. Há cânticos que nós podemos entoar. As pessoas dizem aqui em casa: olha, mamãe, a senhora tem dificuldade com tom. Eu digo: não tenho dificuldade com tom, eu sou amiga de tom, mas o tom é o tom da voz que eu canto, é o tom dos cânticos que eu canto. Eu digo: olha, deixa eu cantar assim. Meu filho e meu marido dizem que eu consigo numa mesma música e para não sei quantos tons, eu não entendo nada. Eu sei que eu canto e acabou-se. E é interessante que eu tenho a impressão que tem um anjinho lá no céu que ele pega o tom e acerta. Até o tom chegar bem direitinho nos ouvidos do meu pai. Eu só sei que quando eu faço isso, a glória de Deus desce na situação. E grandes têm sido as vitórias que o Senhor tem concedido, apesar de mim. Porque eu sei que sou extremamente deficiente e fraca, mas o Senhor é um Deus que cuida de mim. Amém? Então, queridos, que o Senhor hoje possa falar ao seu coração através dessa palavra. O cântico que ecoou naquela prisão escura, úmida e ferida foi tão impactante que os demais presos ficaram tão perplexos ao ponto de ficarem quietos. Eles não esboçaram nenhuma reação, eles não saíram aos bandos. É como se eles dissessem assim: o que é isso? O que é isso que acontece com esses dois homens? Que força é essa? Que poder é esse que faz com que eles cantem num lugar escuro, num lugar úmido e insalubre como esse? Mas qual foi o resultado daquele ato de fé de Paulo e Silas? Versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Ouviram isso? A oração sincera e o sacrifício de louvor chegaram à santa habitação de Deus. A força do céu foi acionada, os poderes da terra foram abalados e o inferno recuou. É isso que acontece quando o cristão canta. Cante ao Senhor. Ofereça a Ele sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Isso aconteceu com Paulo e Silas há 2000 e tantos anos atrás. Pode acontecer com você ainda hoje. Hoje, diga: Senhor, eu quero oferecer a Ti sacrifício de louvor em nome de Jesus. O Senhor mandou um terremoto, estremeceu, sacudiu as bases daquele lugar.
De repente, é isso que está faltando na sua vida, um grande terremoto. Acionar a força do céu, a artilharia celestial ao seu favor, através da oração e do louvor a Deus. Que você hoje possa tomar uma atitude, comece agora mesmo, ofereça ao Senhor a sua oração e o seu sacrifício de louvor, e você vai ver a glória de Deus descer aí nessa situação. Quando os alicerces daquela prisão foram sacudidos, abriram-se todas as cadeias, todas as portas, e soltaram-se todas as cadeias, todos foram libertos. Amém? Amém. De repente, o que precisa ser sacudido são os seus alicerces espirituais, seus conceitos preconcebidos, as velhas crenças cheias de teia de aranha, precisam ser questionadas. Talvez tudo que você precise agora seja estreitar o seu relacionamento com esse Deus vivo e verdadeiro. Comece a orar e louvar a Deus, e não tema os terremotos, porque eles provocam quebra de cadeias e aberturas de portas. Muitas vezes nós cantamos, a situação parece que piorou, mas aquela aparente pior, aquela aparente turbulência é o terremoto que Deus manda para botar todas as coisas nos seus devidos lugares. Não tema os terremotos, eles têm um lugar nos planos perfeitos de Deus. Amém? Que lições nós aprendemos aqui com esses dois homens de Deus cheios de fé? Em primeiro lugar, não importa o tipo ou o nome da sua prisão. A de Paulo se chamava Filipos. A sua pode ser o medo, um vício, uma rejeição, um relacionamento difícil, uma enfermidade, uma situação ou circunstância. Não importa. O Deus que operou nos dias de Paulo e Silas, opera nos dias de hoje. O Deus que mandou aquele terremoto abrir aquelas portas e quebrar aquelas cadeias no passado, faz isso hoje, em nome de Jesus. Segundo lugar, a força daquela atitude de fé de Paulo e Silas moveu céus e terra a favor deles. A mesma coisa pode acontecer com todo aquele que agir de igual modo. Por isso, ore, cante você mesmo. O Senhor deseja ouvir a sua voz, mesmo em lágrimas. Não se preocupe com o tom. Cante para Jesus, que Ele acerta o tom. Amém? Finalmente, a semelhança de Paulo e Silas, quando você for liberto, os que estão ao seu redor também serão libertos em nome de Jesus Cristo. Há muitos cativos no meio do povo de Deus, e o Senhor deseja libertá-los. O que tem faltado são passos ousados de fé. Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração nessa noite. Que você não desista, cante para o Senhor, glorifique a Deus no meio da sua agonia, pela vitória que está vindo. Queria que você fechasse por alguns momentos os seus olhos e que você pensasse naquela vitória que o Senhor está trazendo sobre a sua vida. Por alguns momentos, feche seus olhos.